Olá, vamos dar início à nossa 24ª aula. Essa aula é referente ao dia 7 de dezembro e a gente vai tratar sobre integrais de funções racionais por frações parciais. Bom, o que a gente quer fazer hoje? A gente quer aprender a integrar funções racionais. O que é uma função racional? Vamos lembrar que uma função racional é nada mais do que uma divisão, um quociente de funções polinomiais. Então, eu tenho aqui o quociente px, eu tenho a divisão px sobre qx, onde tanto px quanto qx, eles são polinômios. O que a aula de hoje visa? Ela quer ensinar a gente como calcular funções, a integral de funções que são dessa forma. E qual é a ideia que a gente vai utilizar para integrar essas funções? A ideia é separar elas em pequenas somas de outras frações, e essas outras frações são chamadas de frações parciais, que são frações mais simples. Vamos ver aqui o que significa essa fração parcial. Um exemplo aqui de fração parcial é essa daqui, integral de 1 sobre x menos 2. Então, uma fração parcial vai ser alguma coisa do tipo integral de 1 sobre ax mais b. Então, isso daqui que é uma fração parcial. A ideia é que no numerador seja uma constante e no denominador aqui seja um polinômio de primeiro grau. Então, essa é a ideia das frações parciais. Se essa constante for diferente de 1, você só passa essa constante para o lado de fora e procede com o mesmo processo aqui para a integração. Como calcular esse tipo? Então, por exemplo, a 1 sobre x menos 2 é uma fração parcial. Quem está fazendo o papel do A é o 1 e quem está fazendo o papel do B é o menos 2. Como que a gente integra esse tipo de função? A ideia aqui é utilizar uma substituição simples. Então, eu vou chamar u desse denominador aí, então eu vou chamar u como sendo x menos 2. E uma vez que a gente faz a substituição, o próximo passo é fazer uma derivação para achar uma relação. Então, quando eu derivo, eu acho a seguinte relação, que du é igual a dx. Então, o x menos 2 eu vou substituir por u, então vai ficar 1 sobre u, e o dx eu vou substituir por du. Então, é isso que a gente obtém aqui. Esse daqui é o papel do u e esse daqui é o que faz o papel do du. Eu lembro que para obter esse du igual a dx, o que a gente precisou fazer? Você lembra que derivada de u em relação a x é você derivar esse x menos 2. A derivada de x menos 2 é 1. E quando você multiplica aqui, você tem o seu du é igual a dx, que é essa relação que eu coloquei aqui embaixo. Com isso, eu consigo fazer toda a substituição. E eu lembro que a integral de 1 sobre u é ln do módulo de u. Mais constante, por causa que isso daqui é uma integral indefinida. E aqui eu retorno o u para o parâmetro x. Então, o meu u ele é igual a x menos 2. Então, a integral de 1 sobre x menos 2 dx, ele é nada mais do que ln do módulo de x menos 2 mais k, ou seja, ln do denominador mais k. Vamos pegar um outro exemplo aqui, integral de 1 sobre 2x menos 1. Aqui nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho que quem está fazendo o papel do A é o 2 e quem está fazendo o papel do B é o menos 1. E eu faço u igual a 2x menos 1. Quando eu faço u igual a 2x menos 1, para obter quem que é o du, eu tenho que fazer a derivada de u em relação a x. Então, eu vou ter que derivar essa função 2x menos 1. A derivada de 2x menos 1 é 2, e quando eu multiplico cruzado, eu tenho que du é igual a dx. Du é igual a 2 vezes dx. E assim eu obtenho essa relação, eu substituo isso daqui por u, e o meu dx eu substituo ele por du sobre 2. E é o que eu tenho aqui. Esse 1 sobre 2 sendo uma constante, eu coloco ele para fora da minha integral, e fica a integral de 1 sobre u du. E essa integral eu sei que é ln do módulo de u, coloco uma constante aqui, por causa que é uma integral indefinida. Note que eu tomei o cuidado de escolher uma constante diferente da que está aqui em cima, para deixar bem claro o seguinte, que não é porque eu coloco sempre a mesma letra que significa que vai ser a mesma constante, mas a ideia aqui é que vai ter um termo constante. Esse módulo de u eu retorno a variável original, então eu sei o seguinte, que frações desse tipo aqui, integrais desse tipo, de frações desse tipo, são fáceis de calcular porque o resultado dessa integral é nada mais do que 1 sobre o A, né, que é o coeficiente que multiplica o x, vezes ln do módulo do denominador.
Então, isso daqui, a gente tem o seguinte, que quando você tiver isso daqui, que é uma fração parcial, para você achar essa integral, você faz uma substituição simples e você encontra isso daqui, 1 sobre a ln do módulo de ax mais b mais constante. Então, essa daqui é a integral. Então, a ideia que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai fazer todo o trabalho que for necessário para transformar aquela função racional em soma de frações parciais. E uma vez que a gente pega e consegue transformar em soma de frações parciais, aí a gente pode partir para o abraço, porque calcular esse tipo de integral desse tipo de função é bem simples, conforme a gente viu aqui. Então, vamos começar aqui os nossos trabalhos. Eu vou dividir esse tipo de funções racionais em 3 casos, tá? A minha ideia é que a gente veja na aula de hoje 2 casos e se der tempo a gente vê um terceiro caso, mas se não der tempo eu pego e gravo uma outra aula só exclusiva falando sobre esse terceiro caso, tá? A ideia é que a aula não seja muito extensa, então eu vou dar preferência ao tempo da aula em vez do conteúdo, tá? Então o primeiro caso é quando a gente tem, como eu disse, qual é a situação que a gente tem aqui? A gente tem uma função racional. Então, é nada mais do que uma divisão de polinômios. Eu tenho um numerador, um polinômio px, e um denominador, um polinômio qx. O que é esse primeiro caso? É o caso onde o grau do numerador, do polinômio do numerador, é menor do que o grau do denominador, do polinômio do denominador, e esse denominador ele pode ser escrito como um produto de fatores lineares distintos. O que isso significa? Vamos pegar um exemplo que isso se encaixa, que é esse primeiro exemplo que é dado aqui. Isso daqui, integral de x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, vamos identificar o tipo de problema que a gente está lidando aqui. Essa função é uma função racional, porque é o quociente de funções polinomiais. O numerador é um polinômio de primeiro grau e o denominador é um polinômio de segundo grau. O grau do numerador, do polinômio do numerador, é menor do que o grau do polinômio do denominador. Então, já se cumpriu um requisito. O segundo requisito é esse denominador. Esse denominador, ele é um polinômio de segundo grau. E aqui diz que você tem que saber, para se encaixar no caso 1, ele tem que ser, esse denominador, ele tem que ser o produto de fatores lineares distintos. Para saber isso, eu vou precisar fatorar o meu polinômio. Então, uma vez que eu identifiquei que é uma função racional, que eu identifiquei que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, eu vou partir para a fatoração do polinômio do denominador. O meu denominador é esse polinômio qx igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. A ideia aqui é que, como é um polinômio de segundo grau, e aí eu peço para vocês reforçarem aquelas aulas de fatoração de polinômios, divisão de polinômios, que foi uma aula que eu peguei e fiz, eu já falei bastante sobre isso em momentos diferentes aqui, mas isso daqui é um tópico que já naquelas aulas de março eu estava fazendo aulas separadas porque a gente ia aplicar em 2 momentos, tanto na parte da construção de gráficos quanto nesse momento aqui de integração, tá? Então, qual que é a ideia? Se você tem um polinômio de segundo grau, a ideia é que em um polinômio de segundo grau você vai conseguir separar ele em 2 fatores de primeiro grau. Esses 2 fatores de primeiro grau vai ser do tipo x menos a vezes x menos b. Quem que vai ser esse a e quem que vai ser esse b? Esse a e esse b, eles vão ser justamente as raízes do meu polinômio. Como que eu faço para achar as raízes desse polinômio? Como isso daqui é um polinômio de segundo grau, para achar as raízes dele, é o mesmo que já achar os zeros dessa equação. Então, eu vou fazer isso daqui, igualar a zero. E para achar essas raízes aqui, como isso daqui é um polinômio de segundo grau, eu uso Bhaskara. E quando você usa Bhaskara, você acha os seguintes valores de raiz aqui. Você acha uma raiz igual a 1 e a outra raiz igual a 2. Essas daqui, uma vez que você faz Bhaskara, essas aqui são as raízes que você acha. Então, esse polinômio aqui, então eu tenho aqui o seguinte, que esse x mais 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, ele pode ser escrito da seguinte forma, x mais 3 dividido por x menos a, o a é essa primeira raiz, então eu vou substituir o a por 1,
E o b é essa segunda raiz. Vou substituir o b por 2. Então, eu vejo que essa função racional, ela é uma função onde o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, e ainda por cima, esse denominador, eu consigo escrever ele como um produto de fatores lineares distintos. Porque esses dois fatores lineares, x menos 1 e x menos 2, são fatores distintos. A gente sabe que vão ser fatores lineares, então você sabe que vão ser fatores lineares distintos quando você tem o caso em que o seu denominador possui raízes distintas, tá? Então, esse é o caso que a gente está estudando aqui. É um caso em que o denominador, o polinômio do denominador, ele é formado por raízes distintas, raízes reais distintas. Então, eu consigo fazer isso. O próximo passo é o quê? O que a gente conclui a partir daqui? Eu concluo o seguinte, que esse denominador x mais 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, essa função, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de escrever isso, separar como uma soma de frações, onde os denominadores dessas frações são x menos 1 e x menos 2, que é justamente esse produto aqui. Então, a ideia aqui, apesar de eu poderia ter escrito assim, para ficar mais claro, é que isso daqui, x menos 1, vezes x menos 2. A ideia é conseguir separar o que é produto aqui como uma soma de frações. E essa soma de frações aqui, eu preciso agora descobrir quem que é esse numerador aqui. Eu posso fazer isso, a ideia é pegar e eu tenho um produto aqui, um produto no denominador, e eu quero separar como uma soma de frações aqui, onde cada uma dessas frações, o denominador de cada uma dessas frações é uma dessas parcelas aqui. Então, é uma coisa que eu quero fazer, e para saber se isso é possível, eu preciso descobrir quem são essas constantes A e quem são essas constantes B. Então, eu sei que existem constantes A e B que me permitem fazer isso. Isso daqui é consequência justamente do fato de você ter, da fração mesmo, de quando você vai tirar o mínimo de uma soma de frações, você consegue obter uma coisa dessa. Então, isso daqui é consequência disso. Então, por isso que eu tenho certeza que existem essas constantes. E o que eu vou fazer agora é me concentrar em encontrar quem que são essas constantes. Porque uma vez que eu encontro quem são essas constantes A e B, então eu digo para você o seguinte, que essa função racional eu posso escrever como essa soma, e em vez de integrar essa função racional aqui, eu vou integrar uma soma de frações mais simples, que são frações parciais. Então, vamos nos concentrar como encontrar essas constantes A e B. Então, eu tenho essa igualdade aqui em cima, que eu estou usando essa notação aqui, estrela, para ela, e a ideia é encontrar essas constantes A e B. O que eu vou fazer? Isso daqui é uma igualdade. Então, eu vou trabalhar com o lado direito e depois eu vou trabalhar com o lado esquerdo e comparar esses dois resultados. Então, vamos começar com esse lado direito. Então, o que eu tenho aqui desse lado direito? Eu tenho uma soma de frações aqui. Então, eu tenho a fração A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 2. E eu vou trabalhar com essa soma. Bom, é uma soma de frações, então para eu conseguir fazer essa soma eu tenho que tirar o mínimo. O que é o mínimo aqui? Como esses produtos aqui, esses fatores são distintos, o mínimo aqui vai ser o produto deles. Então, o mínimo aqui é x menos 1 vezes x menos 2. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou dividir isso daqui, os denominadores, e depois multiplicar pelo numerador de cada um. Então, x menos 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 1, o resultado dá x menos 2. X menos 2 vezes A fica A vezes x menos 2. X menos 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 2 sobra x menos 1. X menos 1 vezes B, vezes mais B, vai ficar mais B vezes x menos 1. Vou distribuir aqui. E eu tenho o seguinte. Que AX menos 2 vezes A mais B vezes X
menos b, dividido pelo produto x menos 1 vezes x menos 2. E vou melhorar um pouquinho isso daqui. Como que eu vou melhorar? Eu vou agrupar os termos da forma mais eficiente possível. Qual que seria a forma mais eficiente? Eu vou agrupar os termos que têm x e vou agrupar os termos que não têm x. Então, os termos que têm x é o ax e o bx. Então, se eu agrupar eles, eu escrevo como a mais b vezes x. E os termos que não têm x é o menos 2a menos b. Tudo isso dividido por x menos 1 vezes x menos 2. Ótimo. Trabalhei com o lado direito desse fator estrela. E agora eu vou comparar, aí como que fica aqui essa minha igualdade estrela aqui? Ela fica assim, que x mais 3 dividido por x menos 1 vezes x menos 2, então o lado esquerdo continua do mesmo jeito, é igual esse lado direito. E esse lado direito eu acabei de fazer as contas aqui, e fazendo as contas aqui, eu vi que esse lado direito é justamente isso daqui. Então, fica igual a mais b vezes x, menos 2 vezes a menos b, dividido por x menos 1, vezes x menos 2. Por que eu tive que fazer isso daqui com o lado direito? Por causa que eu queria comparar duas frações, e você só consegue comparar duas frações se elas têm o mesmo denominador. Então, nessa equação estrela aqui em cima, eu não tenho o mesmo denominador. O denominador aqui é x menos 1 vezes x menos 2. E aqui no lado direito, o denominador não tem um denominador único, é uma soma, onde os denominadores são x menos 1 e x menos 2. Então, eu tive que fazer isso daqui para deixar todo mundo com o mesmo denominador. Então, agora eu tenho o mesmo denominador e a gente sabe que você consegue comparar duas frações quando elas têm o mesmo denominador. Quando elas têm o mesmo denominador, significa que elas vão ter o mesmo numerador. Então, a conclusão que eu chego aqui é, quando duas frações são iguais, quando você pega e se os denominadores são iguais, então os numeradores são iguais. Então, você tem isso daqui, que x mais 3 é igual a mais b vezes x menos 2 vezes a menos b. E agora, a gente vai comparar essas duas parcelas aqui. Vou passar isso daqui para um outro lado para ficar mais fácil de trabalhar. Então, x mais 3 é igual a mais b vezes x menos 2a menos b. Então, denominadores iguais significa numeradores iguais. Então, qual é a minha conclusão aqui? Eu vou comparar esses dois polinômios. Como que você compara os polinômios? A ideia é você comparar coeficiente com coeficiente. Então, eu vou fazer o seguinte. Desse lado direito, qual é o coeficiente que multiplica o termo de primeiro grau? O termo de primeiro grau é x elevado a 1. Então, nesse lado direito aqui, o termo que multiplica, o coeficiente que multiplica o x é o a mais b. E desse outro lado esquerdo, o termo que multiplica o coeficiente x é 1. Então, dois polinômios são iguais se os coeficientes são iguais. Então, a minha primeira conclusão é que esse a mais b tem que ser igual a 1. Outra coisa é que o coeficiente constante do lado direito é menos 2a menos b. O coeficiente constante é aquele que não está multiplicado por nenhuma potência do x. Na realidade, está multiplicado pelo x elevado a zero. Então, esse daqui é o coeficiente constante, menos 2a menos b. E quem é o coeficiente constante do lado esquerdo? É o 3. Então, eu concluo que o menos 2a menos b é igual a 3. Então, assim, eu tenho um sistema aqui para resolver e achar a solução. E assim eu consigo determinar o a e o b. Você tem duas formas de resolver um sistema. Você pode fazer um processo de substituição, ou então, para facilitar a vida, você pode, por exemplo, somar essas duas equações aqui. E quando você soma as duas equações, você tem a menos 2a dá menos a, b com menos b dá 0 e 1 mais 3 dá 4. Então, daqui eu concluo que o a é igual a menos 4. Para achar quem é o valor de b, você pode escolher qualquer uma dessas equações para substituir. Então, como a mais b é igual a 1, eu vou substituir o a por menos 4
E assim, menos 4 mais b é igual a 1. E eu tenho que b é igual a 1 mais 4, que é 5. E eu tenho que os valores de a é menos 4 e o valor de b é igual a 5. Então, essa aqui, então meu a aqui vai ser menos 4 e o b vai ser 5. Então, o que eu tinha antes aqui de estrela, né? Aquele meu estrela vai ficar assim. X mais 3 sobre x ao quadrado sobre x menos 1 vezes x menos 2 é igual a, o a é menos 4, então menos 4 sobre x menos 1, e o b é 5, 5 sobre x menos 2. Então, o que eu fiz aqui foi só reescrever essa estrela aqui, essa equação em estrela, substituindo o a por menos 4 e o b por 5. Então, assim eu consegui determinar quem que eram as minhas constantes a e b. Um jeito de você verificar que realmente isso faz sentido é você, por exemplo, se você tirar o mínimo desse lado, vamos conferir se o nosso resultado está certo? Vamos tirar o mínimo aqui desse lado. Então, menos 4, então vamos fazer um rascunho aqui. Menos 4 sobre x menos 1, mais 5 sobre x menos 2. Se essas contas que eu fiz realmente estiverem certas, quando eu somar isso daqui, o resultado tem que dar essa função racional aqui. Então, vamos lá. O mínimo aqui é o produto, x menos 1 vezes x menos 2. Então, aqui, o produto dividido por x menos 1 sobra x menos 2. X menos 2 vezes menos 4 é menos 4 vezes x menos 2. Mais o produto dividido por x menos 2 sobra x menos 1. X menos 1 vezes 5 dá 5 vezes x menos 1. Então, distribuindo aqui, eu tenho o seguinte. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. 5 vezes x dá mais 5x. E 5 vezes menos 1 dá menos 5. Isso daqui é igual... Menos 4x mais 5x dá x. 8 menos 5 dá mais 3. E o denominador x menos 1 vezes x menos 2. Que é justamente essa fração aqui que eu tinha descoberto. Então, realmente, as minhas contas, elas estão corretíssimas. Então, isso daqui, vou escrever um conferindo aqui. Bom, agora que eu sei isso, o último passo é integrar isso daqui. Então, vamos relembrar tudo que a gente fez. Como que a gente começou isso tudo? Eu comecei com essa função racional aqui. X mais 3 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2 vezes dx aqui. Então, eu comecei com essa fração aqui. O que eu fiz? Eu consegui escrever essa função racional como esse produto aqui. Então, eu consegui escrever fatorando o denominador, fica x mais 3 dividido por x menos 1 vezes x menos 2 vezes dx. Nota que eu ainda estou mantendo o símbolo de integral, porque eu não estou integrando, eu só estou reescrevendo esse integrando aqui. Por fim, essa função racional aqui, eu vi que eu posso escrever ela como essa soma aqui. Então, fica menos 4 sobre x menos 1, mais 5 sobre x menos 2, dx. E agora sim, eu posso pegar e calcular essa integral dessa soma e calcular cada uma dessas integrais separadas. Então, fica menos 4 sobre x menos 1 dx, mais integral de 5 sobre x menos 2 dx. Essas constantes, menos 4 e 5, eu passo para fora da integral. Então, fica menos 4 vezes 1 sobre x menos 1 dx, mais 5 vezes integral de 1 sobre x menos 2 dx. Cada uma dessas daqui são frações parciais e a gente sabe como calcular essa integral dessas frações parciais. Vai ser ln do módulo de x menos 1 e esse daqui vai ficar ln do módulo de x menos 2. Tudo isso mais uma constante, porque são integrais indefinidas. Então, assim a gente consegue resolver a integral dessa função racional.
É todo um passo, são uma série de passos que você tem que seguir, mas uma vez que você segue esses passos, não tem erro. Uma vez que você pega e se acostuma a resolver esses problemas aqui, esses exercícios, você vai conseguir resolver isso de forma mais rápida, tá? Então, esse daqui é o resultado na nossa integral. O bom é que quando a gente reduz a frações parciais, a gente já viu aqui no nosso primeiro slide como calcular a integral de frações parciais. É 1 sobre o coeficiente que multiplica o x vezes ln do módulo do denominador, que foi o que eu peguei e usei aqui. 1 sobre, no caso, o coeficiente que multiplica o x aqui é 1, então por isso que fica 1 sobre 1, vezes ln do módulo do denominador. E aqui é a mesma coisa, 1 sobre 1 vezes ln do módulo do denominador. Então, de uma forma geral, eu tenho o seguinte: quando o meu denominador ele é o produto de fatores lineares distintos, como é esse caso aqui, eu tenho um produto aqui de fatores lineares. Quando eu falo em fatores lineares, eu estou falando de fatores que o polinômio é de primeiro grau. E esses fatores lineares são distintos, então eu estou falando de quando o nosso QX é um polinômio que possui raízes reais distintas. Então, quando isso o que acontece aqui? Aí nesse caso todas as raízes são distintas. Então, o que acontece? Você pode pegar essa sua função racional e quebrar ela como uma soma de frações parciais, onde cada um dos denominadores vai ser um desses fatores, e o que você tem que fazer é descobrir essas constantes que aparecem aqui. Para descobrir essas constantes, é utilizar aquele método que a gente fez para esse exemplo aqui, tá? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo. Vamos verificar aqui todas as condições. Esse daqui também é um exemplo referente ao caso 1. Você pode notar que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. E agora eu vou mostrar para você que esse fator aqui, esse nosso polinômio do denominador, que é um polinômio de terceiro grau, ele possui 3 raízes reais e distintas. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Então, eu tenho o seguinte, que 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos... Eu vou ter que fatorar esse polinômio, que é x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Então, como que eu vou fatorar esse polinômio? A ideia é que você consegue, quando a gente vai fatorar o polinômio, eu vou fazer o seguinte: 2 vezes x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Eu vou colocar o 2 em evidência, então fica 2, que na realidade eu vou colocar o 2x, porque se você for notar aqui, o x ele aparece em todos, tá? Então, vou colocar 2x em evidência. Por que eu vou fazer isso? Olha o que acontece. 2x ao cubo dividido por 2x vai sobrar o x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por 2x vai ficar 3 sobre 2 vezes x. Menos 2x dividido por 2x vai ficar menos 1. Então, eu consegui pegar e já fiz pelo menos uma parte da fatoração. Eu separei no produto de 2x com x ao quadrado mais 3x sobre 2 menos 1. E o que eu tenho que fazer agora? Nota que agora o que me resta é fatorar esse polinômio de segundo grau. E fatorar um polinômio de segundo grau é simples, a gente viu no exemplo anterior. O que eu vou fazer? Eu vou achar as raízes desse polinômio aqui de segundo grau. Então, fazendo as continhas aqui rapidinho, como que a gente faz para achar isso daqui? X ao quadrado mais 3 sobre 2x menos 1 igual a 0. Vou jogar a Bhaskara. Então, x é igual a menos b, então menos 3 sobre 2, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, 9 quartos, menos 4 vezes a, vezes c, que é menos 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, isso daqui vai ficar assim. Bom, x é igual a menos 3 sobre 2, mais ou menos raiz quadrada. 4 vezes 1, 4, né? Soma aqui, vai ficar 9 quartos mais 4. 9 quartos mais 4, depois que eu tiro o mínimo,
O 4 você pode olhar ele como 16 sobre 4. Então, você vai somar 9 sobre 4 mais 16 sobre 4, que dá 25 sobre 4, dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar menos 3 sobre 2, mais ou menos, a raiz de 25 sobre 4 é 5 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho duas raízes aqui. Menos 3 sobre 2 mais 5 sobre 2 dá 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, 1 dividido por 2, 1 sobre 2. Menos 3 sobre 2 com menos 5 sobre 2 dá menos 8 sobre 2. Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, esse polinômio aqui, x ao quadrado, mais 3 sobre 2, x menos 1, eu posso fatorar ele como x menos a primeira raiz, que é 1 sobre 2, vezes x menos a segunda raiz. O menos com esse menos 2 vai ficar x mais 2. Então, isso daqui vai ficar 2x, que multiplica x menos 1 sobre 2, vezes x mais 2. Vou melhorar um pouco isso. Como que eu vou melhorar? Vou colocar esse x menos 1 sobre 2, eu vou tirar o mínimo dele. Então, quando eu tiro o mínimo, vai ficar 2x menos 1 sobre 2, que multiplica x menos 2. X mais 2, desculpa. Todo mundo está multiplicando aqui. Então, esse 2 pode cancelar com esse 2 e vai sobrar só x, que multiplica 2x menos 1, vezes x mais 2. Nossa, professora, eu fiz esse tanto de coisa, mas eu não tenho segurança se isso está certo. Uai, é só você multiplicar aqui. Se você multiplicar e retornar o que você tem aqui, então tá tudo ok. Chama a atenção o seguinte, que esse negócio de separar dessa forma aqui, você tem que prestar muita atenção nesse coeficiente que aparece aqui. Aqui o coeficiente é 1, então o coeficiente que vai aparecer aqui multiplicando também vai ser 1, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada na aula sobre divisão de polinômios. Então, eu consegui separar desse jeito e eu tenho o seguinte, que esse x ao quadrado mais 2x menos 1, eu posso escrever ele dessa forma aqui. Esse denominador, eu posso trocar ele por esse produto aqui. Então, eu passo a ter isso daqui, x ao quadrado mais 2x menos 1, dividido por esse produto aqui desses fatores lineares e todos eles distintos. Então, de acordo com o que a gente viu anteriormente, o que você vai fazer agora? Eu vou separar isso como uma soma de frações onde cada um desses denominadores aqui é uma dessas parcelas e os numeradores são constantes que eu tenho que descobrir. A gente viu que isso daqui é uma consequência do caso 1. É o que a gente pede, quando você tem fatores lineares distintos, você garante que existem constantes A, B e C. Aqui vão ser 3 constantes, porque são 3 fatores lineares, que você consegue pegar e escrever essa fração aqui, essa função racional, como essa soma de frações parciais. E o que eu vou fazer agora é descobrir quem são essas constantes A, B e C, para aí sim conseguir fazer a minha integração. Qual é a ideia aqui? Eu tenho que comparar esses dois lados aqui da igualdade que aparece aqui nessa equação estrela. Então, como que eu vou fazer para comparar? Para comparar duas frações, só faz sentido você comparar quando elas têm o mesmo denominador. Se você notar, o denominador aqui é o produto e aqui o denominador são essa soma dessas frações aqui. Então, a primeira coisa é trabalhar com esse lado direito aqui. Então, vamos trabalhar com esse lado direito aqui. A sobre x mais b sobre 2x menos 1, mais c sobre x mais 2. Então, eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou tirar o mínimo para deixar tudo isso daqui com o mesmo denominador. Então, fica assim. O mínimo aqui, como são fatores lineares distintos, é o produto dessas parcelas. Então, vai ficar x que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2. Então, esse produto dividido por x sobre essas outras duas parcelas. E quando eu multiplico por A, vai ficar A vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Vamos precisar aumentar aqui. Mais x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2 dividido por 2x menos 1 sobra os outros dois termos. E quando eu multiplico por b, fica b que multiplica x vezes x mais 2.
O produto dessas 3 dividido por x mais 2, sobre essas duas parcelas, vezes c, vai ficar c vezes x, 2x menos 1. Vou distribuir todo mundo aqui e depois eu vou organizar esses termos da forma mais efetiva possível, agrupando eles na forma polinomial, tá? Então, aqui o denominador prevalece o mesmo. E aqui eu vou distribuir aqui. Então, como que eu vou distribuir aqui? Eu vou ter que multiplicar, fazer esse produto de todo mundo aqui e depois multiplicar por A. Então, A que multiplica 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes mais 2, mais 4x. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes mais 2 dá menos 2. Mais b, mais b, que multiplica x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2 mais 2x. Mais c, que multiplica x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes 1 menos x. Isso daqui é igual. Então, x, que multiplica 2x menos 1, vezes x mais 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, para tentar economizar um pouco de tempo, eu vou fazer o seguinte. O A vai ser multiplicado por todo mundo aqui, o B também e o C também. Então, agora eu vou agrupar os termos que têm x ao quadrado, os termos que têm x e os termos que só têm a constante. Então, quais os termos que têm x ao quadrado? A vezes 2x ao quadrado vai ficar 2ax ao quadrado. B vezes x ao quadrado vai ficar bx ao quadrado. E c vezes 2x ao quadrado vai ficar 2cx ao quadrado. Aí, pensando bem, vamos fazer tudo? Talvez para algumas pessoas isso daqui está muito rápido. Então, vamos fazer com mais detalhes aqui. Lógico que eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Então, eu vou só multiplicar aqui. Então, x, que multiplica 2x menos 1, vezes x mais 2. Então, A vezes, vou distribuir o A, então vai ficar 2ax ao quadrado, mais 4a vezes x, menos a vezes x, menos 2 vezes a. Agora, eu vou distribuir o B. B vezes x ao quadrado, mais 2 vezes b vezes x, mais 2 vezes cx ao quadrado, menos c vezes x. Ótimo. E assim, agora sim eu vou agrupar os meus termos. Então, eu vou agrupar os termos que tem x ao quadrado, vou agrupar os termos que tem x, vou agrupar os termos que são só a constante. Então, deixa eu adicionar uma página aqui. Vou ter que ir e voltar. Então, vamos lá. Continuando. X que multiplica 2x menos 1 vezes x mais 2. Então, aqui, quais os termos que tem x ao quadrado? O 2ax ao quadrado, bx ao quadrado e 2cx ao quadrado. Então, 2ax ao quadrado, bx ao quadrado e 2cx. Então, aqui vai ficar assim, agrupando os termos que tem x ao quadrado, 2a mais b mais 2c, que multiplica x ao quadrado, que é 2a, b e 2c. Agora, os termos que multiplicam o x. Eu tenho 4ax... Nossa, eu podia ter feito essa conta aqui direto. 4ax com menos ax dá 3ax. 3ax com mais 2bx com menos cx. Então, vai ficar 3a, então 3ax mais 2bx menos cx, mais 2b menos c, que multiplica x.
E aqui o que sobrou, constantes, menos 2A. Qual é a outra constante? Não tem nenhuma constante com B e não tem nenhuma constante com C. Então, sobra só o menos 2A. Ótimo. Aí agora, eu tenho o seguinte, que aquela igualdade estrela, ela vai ficar da seguinte forma. A igualdade estrela, ela era isso daqui, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por x, que multiplica 2x menos 1 vezes x mais 2, é igual a esse lado direito, onde esse lado direito eu fiz todas as contas aqui e obtive isso daqui. Então, só substituir uma informação aqui. Então, fica 2A mais B mais 2C, que multiplica x ao quadrado, mais 3A mais 2B menos C, que multiplica x, menos 2A, dividido por x vezes 2x menos 1 sobre x mais 2. Então, eu só reescrevi aquela relação estrela que tinha antes. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo efetivamente comparar essas duas frações, porque elas têm o mesmo denominador. Como elas têm o mesmo denominador, os numeradores têm que ser iguais. E quem são os numeradores? O numerador aqui é x ao quadrado. Eu estou falando que os numeradores aqui serem iguais, vai falar que esses dois polinômios aqui são iguais. Quem são os polinômios? O polinômio x ao quadrado mais 2x menos 1 tem que ser igual a esse polinômio 2a mais b mais 2c, que multiplica x ao quadrado, mais 3a mais 2b menos c, que multiplica x, menos 2a. E para os polinômios serem iguais, você tem que comparar coeficiente com coeficiente. Desse lado esquerdo, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado é 1. E desse lado direito, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado é essa soma aqui, 2a mais b mais 2c. Para esses polinômios serem iguais, esses coeficientes têm que ser iguais. Então, eu tenho que exigir que 2a mais b mais 2c seja igual a 1. Do lado direito, o coeficiente que multiplica o x é 3a mais 2b menos c. Então, 3a mais 2b menos c tem que ser igual ao coeficiente que multiplica o x desse lado, que é 2. E aqui a constante tem que ser igual à constante desse outro lado. Então, menos 2a é igual a menos 1. Aqui eu tenho um sistema com 3 equações, mas essa última aqui é fácil de resolver. Se você multiplicar por menos 1 aqui, você tem que o a é igual a 1 sobre 2. E tendo que o seu a é igual a 1 sobre 2, você consegue reescrever, substituindo essa informação aqui nas duas equações aqui em cima, vai ficar o seguinte. Quando eu substituo a por 1 sobre 2, 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. 1 mais b mais 2c é igual a 1. Ou seja, b mais 2c é igual a 0. E quando eu substituo a por 1 sobre 2 aqui, vai ficar 3 vezes 1 sobre 2, dá 3 sobre 2, mais 2b menos c é igual a 2. Então, fica 2b menos c é igual a 2 menos 3 sobre 2. Esse 2 eu posso olhar ele como 4 sobre 2. Então, 4 sobre 2 com menos 3 sobre 2 vai ficar 1 sobre 2. E assim, eu já sei que o meu a é 1 sobre 2, mas eu ainda tenho que descobrir esses outros dois valores aqui, o b e o c. Para isso, eu vou resolver esse subsistema que aparece aqui. E para resolver ele é bem tranquilo, é só somar essas duas equações aqui. E quando eu somo, eu tenho o seguinte, b mais 2b dá 3b. Pensando bem, como o meu objetivo aqui é cancelar uma dessas equações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e multiplicar essa segunda equação aqui, vou multiplicar por 2. E assim, o sistema fica assim. b mais 2c é igual a 0. E multiplicando essa última equação aqui por 2, vai ficar 4b menos 2c é igual a 1. E agora sim, eu vou somar, porque aí quando eu somo eu vou cancelar o c. 4b mais b dá 5b, 0 mais 1 dá 1.
Então, eu tenho que B é igual a 1 sobre 5. E o C, quando eu substituo aqui, B mais 2C é igual a 0. Então, 2C é igual a menos 1/5. E divido por 2, o C vai ser menos 1 sobre 10. Então, eu tenho que A é 1 sobre 2, B é 1/5 e C é menos 1 sobre 10. E assim, deixa eu ver se eu tenho algum espaço aqui para baixo, claro que eu não tenho. Vamos adicionar uma página. Então, eu tenho o seguinte, que o meu polinômio, que é esse daqui, vamos copiar esse daqui, para não ter que eu ficar louca tentando descobrir o que tem aqui. Então, vamos copiar esse daqui. E vamos colar aqui. Ah, tá aqui. Esse daqui. Copiar aqui. Ficou feio, né? Então, aqui fica o seguinte. Então, eu tenho que x ao quadrado só para servir de referência, daqui a pouco eu apago isso. Então, eu tenho o seguinte, que... Então, logo, eu tenho que... Como que progrediu tudo isso daqui? Eu tenho que o x ao quadrado x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por x que multiplica 2x menos 1 vezes x mais 2, ele é igual a essa soma de frações aqui, onde os coeficientes A, B e C são os que eu descobri aqui. O A, ele é 1 sobre 2, então eu vou substituir aqui por 1 sobre 2. O B, que eu achei, foi 1/5. E o C, que eu achei aqui, foi menos 1 sobre 10. Então, menos 1 sobre 10. Vou apagar isso daqui, deletar isso daqui, para eu já cumprir a minha função. Então, eu peguei e consegui escrever a minha fração como essa soma aqui. Qual que é o próximo passo? Então, eu vou integrar isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui. Então, terceiro passo, integrar. Então, vamos ver como começou tudo isso. Eu comecei da seguinte forma. Eu tinha essa integral. Integral de x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Então, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Isso que eu quero integrar. No primeiro momento, então, eu trabalhei com essa função racional aqui. Então, no primeiro momento, eu vi que eu posso melhorar esse denominador. Então, quando eu melhorei o denominador, ficou assim, x ao quadrado, fatorar, né? 2x menos 1, dividido por x vezes 2x menos 1, vezes x mais 2. Além disso, eu vi que, já que eu posso fatorar esse denominador desse jeito, eu posso pegar e separar isso como uma soma de frações. Então, vai ficar 1 sobre 2x mais 1 sobre 5, 2x menos 1, mais menos 1 sobre 10, dividido por x menos 2. E essa soma de frações, agora sim eu vou pegar e integrar ela, separar como uma soma de integrais. Então, fica integral de 1 sobre 2 x dx mais integral de 1 sobre 5 2x menos 1 dx mais integral de menos 1 sobre 10 x menos 2 dx. Coloca as constantes do lado de fora, então 1 sobre 2 integral de 1 sobre x dx mais 1 sobre 5
integral de 1 sobre 2x menos 1 dx, menos 1 sobre 10, integral de 1 sobre x menos 2 dx. Cada uma dessas frações parciais eu sei qual é o resultado da integral. Então, fica 1 sobre 2, integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, integral de 1 mais 1 quinto, que multiplica, integral de 1 sobre 2x menos 1 vai ser 1 sobre o coeficiente que multiplica o x, então 1 sobre 2, vezes ln do módulo do denominador. Mais menos 1 sobre 10, que multiplica a integral de 1 sobre x menos 2. A integral de 1 sobre x menos 2 é 1 sobre o coeficiente que multiplica o x, então 1 sobre 1 vezes ln do módulo do denominador. E acrescento a constante aqui, porque a constante aqui, essa daqui é uma integral indefinida. Vou mostrar, você pode deixar desse jeito aqui, mas tem umas propriedades interessantes que você pode utilizar para escrever isso daqui de uma forma mais divertida. Como que seria isso? Eu poderia fazer o seguinte, 1 sobre 2 vezes ln do módulo de x. Nota que aqui, se você multiplica, vai aparecer 1 sobre 10, então eu vou colocar 1 sobre 10 em evidência. Então, 1 sobre 10, que multiplica ln do módulo de 2x menos 1. Que estranho, deixa eu ver uma coisa aqui. É x mais 2. Desculpa, x mais 2. X mais 2. Opa, não tô gostando disso não. Tá certo. Cadê o x mais 2? X mais 2, x mais 2. Perfeito. Então, menos ln do módulo de x mais 2 mais k. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo. Então, novamente, você pode deixar aqui ou então melhorar um pouco usando as propriedades de logaritmo. Então, como que seria isso? Fica ln do módulo de x mais 1 sobre 10. Essa subtração você pode escrever como uma divisão. Então, ln do módulo de 2x menos 1 dividido por x mais 2. Você pode pegar aí esses termos que estão multiplicando aqui. Você sabe que a constante, quando está multiplicando o ln, ela pode pegar e se transformar em expoente. Então, fica ln do módulo de x elevado a 1 sobre 2, mais ln do módulo de 2x menos 1 sobre x mais 2 elevado a 1 sobre 10. E agora eu tenho a soma de logaritmos, e a soma de logaritmos eu posso pegar e escrever como um produto. Então, fica módulo de x elevado a 1 sobre 2. Um minuto. Vezes o módulo de 2x menos 1 sobre x mais 2 elevado a 1 sobre 10, mais constante. Aqui você ainda pode multiplicar isso daqui, então fica ln de raiz quadrada do módulo de x vezes raiz décima de 2x menos 1 sobre x mais 2. Módulo, né? Você poderia ainda mexer com mais algumas coisinhas, mas vamos parar aqui porque senão perde a graça. Então, esse daqui é a forma, novamente, você pode deixar acabar aqui, tá? Sem problema. Então, esse daqui é uma forma da gente pegar e resolver esse tipo de integração. Então, quando são fatores lineares distintos, você pode pegar e separar dessa forma. Mas a gente tem ainda um segundo caso aqui. Qual é o segundo caso? Que é quando você tem que esses fatores, eles começam a ser repetidos, ou seja, o seu polinômio que aparece no denominador, ele pode ter raízes repetidas, que é o caso que está nesse exemplo aqui. Então, observa que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, ok? Mas vamos olhar para esse polinômio que aparece aqui no denominador. X ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos achar as raízes dele. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Se você for usar a Bhaskara aqui, você vai descobrir que as duas raízes dele são iguais a 1. Então, esse x ao quadrado menos 2x
mais 1, ele é nada mais do que o produto de x menos 1 com x menos 1. Ou seja, ele é o nosso famoso x menos 1 ao quadrado. E assim, o que acontece de diferente para o que acontecia no caso 1? Eu continuo podendo separar isso daqui como um produto, então, como uma soma de frações. Então, esse denominador nada mais é do que o x menos 1 ao quadrado. E eu posso separar essa soma de frações, onde os denominadores vão seguir a seguinte lógica. Um dos denominadores, em cada uma desses denominadores, o primeiro eu vou colocar o do denominador com eu vou colocar as fatorações aqui. Então, primeiro eu vou colocar com grau 1 e depois eu coloco com grau 2. Então, a ideia é separar aqui, onde os denominadores vão ser potências desse termo que está repetido. Então, eu vou pegar todas as potências até chegar nessa potência aqui de grau 2. Então, por isso que aparece o x menos 1 elevado a 1 aqui, e depois aparece o x menos 1 elevado ao quadrado. Então, eu fatoro isso daqui quando eu escrevo dessa forma aqui, quando são fatores repetidos. Por que eu tenho que fazer isso? Olha, vamos determinar as constantes A e B para vocês entenderem por que a fatoração desse jeito é a que funciona. Vamos mexer aqui. A, então vou achar as constantes. Para achar as constantes, eu pego e vou mexer com esse lado direito aqui. Então, A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 1 ao quadrado. Quem que vai ser o mínimo aqui? No caso, quando eram fatores distintos, eu sabia que o mínimo ele era o produto desses daqui. No caso de fatores repetidos, o mínimo ele vai ser a maior potência aqui. Então, a potência maior aqui é x menos 1 ao quadrado. Então, se eu tivesse colocado aqui como, em vez de x menos 1 elevado a 1 e x menos 1 ao quadrado, eu tivesse separado em x menos 1 com x menos 1, aí os denominadores seriam iguais e a soma aqui, o denominador seria x menos 1 elevado a 1. Ah, professora, então por que não separou em x menos 1 ao quadrado e x menos 1 ao quadrado? Porque aí, se os dois denominadores fossem x menos 1 ao quadrado, seria a mesma situação que eu tenho aqui do lado esquerdo, e a minha ideia não é repetir essa situação, mas sim separar em situações mais simples. Então, por isso que eu separei dessa forma aqui, em potências desse denominador aqui até atingir o grau maior. Então, se fosse um x menos 1 ao cubo, eu teria que separar em 3 somas. Um denominador com x menos 1, outro denominador com x menos 1 ao quadrado e outro denominador com x menos 1 ao cubo. Tá? Então, colocando aqui o x menos 1 ao quadrado, que é o maior potência aqui como mínimo, então vai ficar... Por que eu faço isso? É o caso, por exemplo, essas questões dos mínimos, você pensa o seguinte, quando você tem uma fração do tipo 1 sobre 2 e 1 sobre 3, qual vai ser o mínimo aqui? O mínimo, quando você faz as contas aqui, o mínimo é 6. O que tem esse mínimo aqui ser 6? É porque o 2 e 3, eles não têm fatores em comum. Então, o mínimo vai ser o produto deles. E se fosse 1 sobre 2 e 1 sobre 4? No caso, 2 e 4 tem fatores repetidos. O 4, ele é 2 ao quadrado. Quem que vai ser o mínimo aqui? Vai ser justamente o maior expoente, que é 2 ao quadrado. Tá? Então, essa ideia que eu tenho aqui para os números é a mesma ideia que eu vou utilizar aqui para os polinômios. Então, por isso que se repete esse daqui. Então, x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 sobra x menos 1 vezes a é a que multiplica x menos 1. Mais x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao quadrado é 1 vezes b mais b. Então, isso daqui distribuo e como já está um pouco mais, eu acho que esse caso é o mais simples, então eu vou fazer o seguinte, vou agrupar os termos que tem x e vou agrupar os termos que tem constante. O único termo que tem x é o a, então a vezes x, e a constante vai ser menos a mais b. Então, esse meu termo estrela isso daqui, essa igualdade que está aqui em cima, eu consigo escrever ela da seguinte forma. X mais 3 dividido por x menos 1 ao quadrado vai ser igual a esse lado direito, onde esse lado direito, quando eu tirei o mínimo, eu vi que pode ser escrito dessa forma aqui.
ax menos a mais b sobre x menos 1 ao quadrado. Denominadores iguais, então o que resta são numeradores iguais. Então, x mais 3 é igual a ax menos a mais b. São dois polinômios e dois polinômios são iguais quando cada um dos seus coeficientes são iguais. Então, o coeficiente que multiplica o x aqui é 1 e o coeficiente que multiplica o x aqui do lado direito é o a. Então, eu concluo que a é igual a 1. O coeficiente que multiplica, que é constante aqui, é o menos a mais b. E o coeficiente que é constante aqui é o 3. Então, eu tenho que menos a mais b é igual a 3. Então, se o a é igual a 1, quando você substitui aqui, você tem que o b vai ser, substitui o a por 1, aqui fica o menos 1, passa o menos 1 para cá, 3 mais 1, 4. Então, o seu a é 1 e o b é 4. E fica assim, deixa eu ver, fica aqui x mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado, pode ser escrito como essa soma aqui, onde o a é 1, então 1 sobre x menos 1, mais o b é 4, 4 sobre x menos 1 ao quadrado. E assim eu consigo integrar isso daqui. Relembrando, o que eu tinha inicialmente? Eu tinha esse polinômio, x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 2x mais 1. X mais 3 dividido por x ao quadrado menos 2x mais 1. Vi pela fatoração de polinômios, esse denominador ele pode ser fatorado da seguinte forma, x menos 1 ao quadrado. E vi que essa fração racional eu posso escrever ela como uma soma de frações. 1 sobre x menos 1 mais 4 sobre x menos 1 ao quadrado. Dx. Isso daqui, separando, vai ficar integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais, coloca a constante do lado de fora, 4 vezes 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Eu chamo a atenção que esse primeiro caso aqui é uma fração parcial, mas esse segundo caso aqui, ele não é uma fração parcial, olha o denominador aqui com potência 2. Como resolver esse tipo como resolver esse tipo aqui? Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou chamar isso daqui de triângulo e vou resolver essa integral aqui. 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Como resolver isso daqui? Substituição simples mesmo. Então, eu vou chamar u de x menos 1. E quem que é o du sobre dx? É a derivada do x menos 1, que é 1. E aqui eu tenho que du é igual a dx. E fica assim, integral de 1 sobre u ao quadrado du. 1 sobre u ao quadrado é u elevado a menos 2. Isso daqui a gente resolve assim, a integral. U elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Vou deixar para colocar a constante só no final aqui em cima. Então, fica u elevado a menos 1 sobre menos 1, ou seja, menos 1 sobre u, ou menos 1 sobre x menos 1. Retornando aqui, fica assim. A integral de 1 sobre x menos 1 é ln do módulo de x menos 1, mais 4 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, é isso que eu acabei de calcular, menos 1 vezes x menos 1, e eu vou colocar aqui a constante porque é uma integral indefinida. Então, ln do módulo de x menos 1, menos 4 sobre x menos 1, mais k. Um jeito legal de verificar se isso está certo é derivando. Vamos ver o que nos reserva aqui. De forma geral, o que a gente tem? Que quando você tem fatores repetidos, então se você tem um fator aqui, você tem um polinômio que tem um certo tanto de raízes repetidas. Qual que é a ideia aqui para esses fatores repetidos? Então, isso daqui é só para o fator repetido. Se esse fator repetido se repete p vezes, significa que você vai escrever como uma soma de frações, onde cada uma dessas frações vai ter uma potência desse termo. E vai ser então você vai escrever como p somas, porque vai ter que ter as p potências aqui. É aquilo que eu falei. No caso, quando, por exemplo, se for um polinômio que tem
três raízes iguais. Por exemplo, 3 raízes iguais a 1. Então, você separaria como 3 somas, onde a primeira soma vai ser o x menos 1, a segunda soma x menos 1 ao quadrado e a terceira soma x menos 1 ao cubo. Então, vai ter que ter cada uma dessas potências, onde a última potência, o expoente dela, é justamente a quantidade de vezes que essa raiz ela aparece. Vamos ver se tem algum para a gente mexer aqui? Olha esse exemplo aqui. Então, vamos olhar aqui, primeiro, identifiquei isso como uma fração racional, como uma função racional. Então, eu já sei que eu vou ter que pegar e vai se encaixar em um dos casos que eu estou estudando aqui. Vamos verificar se o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. O grau do numerador é 4 e o grau do denominador é 3. Opa, isso significa que eu primeiro preciso fazer alguma coisa antes de pegar e verificar em qual dos casos se encaixa. Então, para fazer isso, além de todas as etapas que eu tive anteriormente, eu vou ter que adicionar uma outra etapa, que seria essa de dividir os polinômios. Porque a ideia da divisão dos polinômios é fazer com que o grau do numerador fique separado de forma que o grau do numerador fique menor que o grau do denominador. Então, vamos fazer essa divisão aqui. X à quarta menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1 dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Um jeito de saber quem que é o valor que eu vou colocar aqui embaixo é só fazer a divisão x à quarta dividido por x ao cubo. Quando eu faço x à quarta dividido por x ao cubo, eu tenho o x aqui. Vou pegar esse x, multiplicar por todo mundo que está aqui em cima e colocar o sinal oposto aqui embaixo. X vezes x ao cubo dá x à quarta. Então, aqui embaixo vai ficar menos x à quarta. X vezes menos x ao quadrado dá menos x ao cubo. Aqui vai ficar mais x ao cubo. X vezes menos x dá menos x ao quadrado, vai ficar mais x ao quadrado aqui. X vezes 1 dá mais x e aqui vai ficar menos x. Fazendo as contas, x à quarta menos x à quarta cancela. Tem algum x ao cubo aqui? Não tem. Então, seria um 0x ao cubo com mais x ao cubo, desce o x ao cubo. Menos 2x ao quadrado com mais x ao quadrado sobra menos x ao quadrado. 4x com menos x vai sobrar mais 3x. E mais 1 com mais 0 vai ficar mais 1. Ainda dá para dividir porque a divisão só acaba quando esse grau aqui for menor que esse daqui. Então, x ao cubo dividido por x ao cubo sobra um 1. Vou multiplicar esse 1 por todo mundo. 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo. Coloca aqui o sinal oposto, menos x ao cubo. 1 vezes menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Coloca aqui mais x ao quadrado. 1 vezes menos x dá menos x. Coloca aqui mais x. 1 vezes 1 dá mais 1. Coloca aqui embaixo o sinal oposto, menos 1. Cancela o x ao cubo, cancela o x ao quadrado. 3x mais x dá 4x e 1 menos 1 dá 0. Então, eu lembro para vocês que uma das condições da divisão é o seguinte: quando você faz uma divisão, você vai notar o seguinte, que quem que é esse número que aparece aqui? Ele é nada mais do que o produto desse 3 por esse 2, mais o resto aqui. Então, essa é a ideia que eu tenho aqui, que esse x à quarta menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1, ele é nada mais do que o produto dessas duas parcelas aqui, mais o resto. Então, vai ser x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1, que multiplica x mais 1, mais o resto, que é 4x. E é o que eu tive aqui. Então, esse x à quarta menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1, dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, eu troquei o numerador aqui, que é esse termo aqui, por essa soma. Faltou um x mais 1 aqui, né? Que é essa soma, esse dividendo aqui vezes quociente mais o resto. Essa soma aqui, isso daqui, então, é um produto mais uma soma. E eu posso separar isso como uma soma com duas frações com o mesmo denominador, onde um numerador é esse daqui e o outro é esse 4x. Então, eu separei aqui, eu posso separar isso daqui como essa soma aqui. E se você notar, então eu tenho que essa minha função racional,
eu posso escrever como essa soma de frações, onde esse denominador aqui é igual a esse daqui, então sobra só o x mais 1. Ah, desculpa, deixa eu tirar esse fundo aqui. Ótimo, para ficar mais claro. Então, cancela aqui, sobra só o x mais 1, e aqui vai ficar 4x dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, o que eu tinha para integrar? Eu tinha que integrar essa função aqui. Só que integrar essa função eu posso escrever como essa soma. Então, calcular a integral dessa função é calcular a integral dessa soma. Essa primeira aqui, ela é simples de resolver essa integral aqui. Essa segunda aqui é que vai dar um pouco mais de trabalho. Como que resolvo essa primeira integral aqui? É tranquilo resolver essa primeira integral aqui. Integral de x mais 1 vezes dx, eu posso escrever isso como x ao quadrado sobre 2 mais x, mais a constante aqui, tá? Porque é uma integral indefinida. O que me resta é fazer integrar essa 2 aqui. Então, vamos revisar o que eu fiz aqui. Verifiquei que o grau do numerador, ele é maior do que o grau do denominador. Então, para pegar e poder aplicar qualquer um desses casos, eu preciso que o grau do numerador seja menor. Então, eu fiz a divisão de polinômios, e quando eu fiz a divisão de polinômios, eu descobri que esse numerador, ele pode ser escrito como essa soma aqui. Então, eu substituí essa informação aqui. E quando eu substituí essa informação, eu vi que eu posso escrever isso aqui como uma soma de duas frações com o mesmo denominador aqui. E o que eu fiz? Eu cancelei esse daqui com esse daqui, então sobra o x mais 1 mais essa outra parcela. Essa integral aqui é relativamente fácil de calcular e o que me resta é essa integral 2. Mas essa integral 2 é outra função racional, que é 4x sobre x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, que é essa outra integral aqui. Deixa eu tirar esse fundo aqui também, que fica muito ruim para enxergar. Nossa, odeio esse fundo. Então, fica essa daqui, tá? Então, para terminar o problema, eu preciso só terminar essa integral aqui. Isso daqui é outra função racional, e é uma função racional onde o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, ok? E se você olhar o seu denominador aqui, ele é um polinômio de terceiro grau, mas ele é um polinômio que tem 3 raízes. Ele vai ter uma raiz menos 1 e outras duas raízes repetidas iguais a 1. Então, as raízes desse polinômio de terceiro grau são 3, menos 1, 1 e 1. Nota que essas duas raízes são repetidas, então por isso que eu fatoro dessa forma aqui, x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Essa fatoração aqui, como que você faria essa fatoração? Existe uma aula que eu fiz explicando como fatorar polinômios, principalmente um polinômio de terceiro grau aqui. Então eu peço para vocês darem uma olhada nessa aula. Se não entenderem, me perguntem e a gente faz uma explicação só sobre isso. Então eu posso separar desse jeito. E eu tenho que, de acordo com isso se aplica ao caso 2, porque eu tenho um fator repetido aqui. Então, qual que é a ideia aqui? É que eu vou ter 3 constantes. Lembro que são 3 constantes porque o denominador ele é um polinômio de terceiro grau. Então, eu vou ter que separar ele em 3 somas. O que tem que acontecer nessas 3 somas? Uma das somas vai ser esse x mais 1 e as outras duas somas tem que aparecer esse x menos 1 ao quadrado. Como esse x menos 1 ao quadrado indica fator repetido, então significa que eu vou pegar e colocar nas outras duas somas fatores desse x menos 1 até atingir esse x menos 1 ao quadrado. Então, por isso que eu coloquei o x menos 1 elevado a 1 e o x menos 1 ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu tive o caso de uma raiz diferente e outras duas raízes iguais. Então, no caso das duas raízes iguais, eu fui colocando fatores, potências desse fator repetido aqui. E é assim que a gente separa, e o que eu vou fazer agora é me dedicar a encontrar essas constantes A, B e C que aparecem aqui. Como que eu vou encontrar essas constantes A, B e C? Para encontrar essas constantes A, B e C que aparecem aqui, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer igual eu fiz anteriormente, eu vou trabalhar com esse lado direito aqui, então eu vou tirar o mínimo aqui. Quando eu tiro o mínimo desses 3 fatores aqui, como que vai ser o mínimo aqui? Eu lembro a você o seguinte, quando os fatores eles são
eles não são repetidos, o mínimo ele é o produto deles. Então aqui o mínimo aqui é o produto deles, mas quando você tem fatores repetidos, o mínimo vai ser o quê? Vai ser o maior grau. Então, por exemplo, qual é o mínimo de x menos 1 com x menos 1 ao quadrado? É a maior potência, x menos 1 ao quadrado. Qual é o mínimo de x mais 1 com x menos 1 ao quadrado? Como esses fatores não são repetidos, são distintos, então o mínimo vai ser o produto deles. E é isso que eu coloquei aqui. Faço aquela divisão, né, para pegar e tirar o mínimo. Então, esse produto dividido por x mais 1 sobra x menos 1 ao quadrado, multiplico por a, dá isso daqui. Esse produto dividido por x menos 1 sobra os outros dois termos, multiplico por b, dá isso daqui. Esse produto dividido por x menos 1 ao quadrado sobra só o x mais 1, multiplico por c, dá isso daqui. Faço a distribuição, então eu vou pegar e primeiro resolver esse x menos 1 ao quadrado. Lembra que esse x menos 1 ao quadrado, ele é x ao quadrado menos 2x mais 1. Faço esse produto aqui, x mais 1 com x menos 1, é x ao quadrado menos 1. Distribuo todo mundo aqui e depois eu vou rearranjar os termos. Então, quando eu rearranjo, eu estou falando o seguinte, eu vou juntar os termos que tem x ao quadrado, vou juntar os termos que tem x e vou deixar as constantes. Então, aqui fica assim, o termo que multiplica x ao quadrado é o a mais b, o termo que multiplica o x é menos 2a mais c, e o termo que é constante é só o a menos b mais c. Resolvi fazer essa parte mais direta aqui para ver se consigo fazer uma aula mais curta. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse lado direito com o lado esquerdo que aparece aqui. E quando eu comparo, eu tenho o seguinte, do lado esquerdo eu tenho esse termo e do lado direito tem esse termo que eu obtive aqui em cima. Duas frações, mesmo denominador, significa numeradores iguais. Numeradores iguais, eu estou falando que esse polinômio é igual a esse polinômio aqui. Para esses polinômios serem iguais, eu preciso que os coeficientes sejam iguais. O coeficiente que multiplica o x ao quadrado aqui é o a mais b, e desse outro lado não tem ninguém multiplicando x ao quadrado. Então, eu tenho que a mais b é igual a zero. O coeficiente que multiplica o x aqui é menos 2a mais c. O coeficiente que multiplica o x aqui é 4. Então, eu tenho que menos 2a mais c é igual a 4. O termo que é constante aqui é o a menos b mais c. E o termo que é constante aqui é o zero, porque ele não aparece aqui. Então, eu tenho esse sistema. Você pode resolver esse sistema do jeito que você quiser. Você pode pegar e, por exemplo, isolar o a aqui nessa primeira equação e substituir essa informação nessas duas últimas e assim obter subsistemas aqui. Deixa por sua conta a forma que você deseja para resolver isso daqui. Pode olhar isso como matrizes, escalonar matrizes, isso é por sua conta. Mas os valores que a gente acha é a igual a menos 1, b igual a 1 e c igual a 2. E com isso, o que eu ganho? Eu ganho o seguinte, que o meu polinômio aqui, a minha fração racional, eu posso escrever ela como essa soma aqui, onde o a é menos 1, o b é 1 e o c é 2. Então, a minha integral, como que a gente resolveu isso até o momento? Foi assim. A integral era de 4x sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 dx. Vi que a fatoração do denominador fica assim, x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Isso daqui eu posso escrever como uma soma de frações, que são menos 1 sobre x mais 1, mais 1 sobre x menos 1, mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado, dx. E, por sua vez, fica menos 1 integral de 1 sobre x mais 1, dx, mais integral de 1 sobre x menos 1, dx, mais, coloca a constante 2 do lado de fora, 1 sobre x menos 1 ao quadrado, dx. Deixa eu ver se eu fiz essa daqui antes, que aí eu só copio. Olha que sorte, já calculei essa integral aqui. Então, eu vou usar essa informação. Integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx é isso daqui. Menos 1 sobre x menos 1 mais a constante. Então, vou usar essa informação aqui para não ter que fazer de novo. Então, aqui fica menos 1. Essa integral é ln do módulo de x mais 1.
mais essa integral é ln do módulo de x menos 1, mais 2 vezes essa integral é menos 1 sobre x menos 1, mais a constante aqui. Isso daqui é a integral toda que a gente tinha feito? Não, é só aquela integral 2 que eu tinha feito aqui. Lembro a vocês que... Então, vamos pegar e adicionar uma página aqui. Vamos lembrar qual que era a nossa integral aqui. Como tudo isso começou. Essa é a minha integral. X à quarta esqueci tudo. X à quarta menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1. Dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Essa daqui é a integral que a gente queria calcular. Então, o que a gente fez? Para calcular essa integral, primeiro eu tive que fazer uma divisão de polinômios e eu descobri que essa integral eu posso escrever como essa soma, quer dizer, essa fração, essa função racional, posso escrever como essa soma. Então, essa integral é nada mais do que uma integral de uma soma, onde essa primeira integral eu já fiz aqui. Então, x ao quadrado sobre 2 mais x. Não. Fica integral de x mais 1 dx mais integral de 4x sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 dx. Essa integral a gente já tinha resolvido, x ao quadrado sobre 2 mais x, e essa integral eu acabei de achar o resultado dela, menos ln do módulo de x mais 1 mais ln de x mais ln do módulo de x menos 1, menos 2 vezes x menos 1, mais a constante. Você pode fazer o seguinte, x ao quadrado sobre 2 mais x, isso daqui você pode escrever como ln do módulo de x menos 1 dividido por x mais 1, porque é uma subtração, e uma subtração de logaritmos você pode escrever como uma divisão. Então, é isso daqui. Quando tiver um grau maior do que o grau do numerador, maior do que o grau do denominador, aplique divisão de polinômios para você reduzir para uma função racional que se aplique um dos dois casos aqui, tá? Então, eu vou encerrar a aula aqui. A gente viu esses dois casos, que é quando o nosso denominador ele tem fatores diferentes e o nosso denominador tem fatores repetidos. Na próxima aula, então, o fatores diferentes significa que o seu polinômio são raízes reais distintas e os fatores repetidos significa que o seu polinômio tem raízes iguais. E o próximo caso que a gente vai ver é quando o seu polinômio não tem raiz real. Então, até a próxima aula.